primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Depois desse reencontro, eu acho que a gente não se encontrava há uns 20 anos ou Muitos mais, anos, né? né? E foi pelo Rio Innovation, né? Que eu vi que você É. estava lá e te fupei lá pelo LinkedIn. Então, vamos lá, como é que começa a minha história? Eu, na verdade, eu falo que eu não, a empresa não era minha, então eu não era empreendedora, mas era uma startup, né? Então, eu era uma empresa espanhola de tecnologia para o mercado de casamento. E quando eu cheguei lá, eram 6 pessoas. Eu fui a sexta pessoa a entrar. E quando eu saí, eram 300. Então, Nossa. eu falo que eu empreendi com dinheiro alheio, né? Com a estrutura alheia, mas com muita aprendizagem, muito tirar projeto do papel, adaptar um produto que vinha de fora para o Brasil, né? Então, eu fiquei na frente dessa operação por 10 anos. Eu fiquei 11 anos em Madrid, 10 anos na frente dessa operação. E aí eu me tornei a country manager. Mas para me tornar a country manager, assim, acho que por mérito, mas também por pioneirismo, porque cheguei lá primeiro, eu fiz um pouco de tudo. Né? Então, assim, a gente chegou lá, era uma É um pouco plataforma. do fundamento de uma startup, né? Por Tipo, isso, por isso você que eu joga falo em que é todas. exato. Então, assim, é um empreender, não foi um empreender solitário, em alguma medida, em outras foi, porque eram realidades muito diferentes, né? A empresa, ela sempre, desde o início, teve uma perspectiva de internacionalização, então sempre tiveram vários países, mas todos praticamente europeus. Então, eu fui o primeiro país latino a adaptar um produto de lá para cá. Né? Já é um super desafio, né? Que já é um super desafio, assim, boleto, gente, só existe no Brasil, pagamento parcelado só existe no Brasil, e por aí vai, né? Então, assim, é outra cultura, é outra mentalidade, é outro modus operandi, é tudo diferente, E a né? indústria de casamentos também roda diferente lá, porque aqui é uma loucura, né? Totalmente diferente. Isso era muito impressionante, assim, desde forma de dar presente, tamanho de festa, forma de comemorar, assim. O Brasil, você convida uma pessoa, vem 5. É. Lá, por exemplo, na Espanha, era super interessante. Você quase não queria ser convidado, porque o presente mínimo que você dava era 130 euros por pessoa. Então, quer Aham. dizer, você só vai mesmo para ser muito íntimo, porque você Aham. dá o valor do seu menu na festa mais o seu nível de intimidade. Então, assim, Aham. um casamento não sai por menos de 300 euros por pessoa, imagina, no Aham. Brasil. No Aham. Brasil, cada um dá, né? Uma Enfim, cafeteira. varia e leva a família inteira, né? Então, Aham. só daí já tem muita coisa diferente. Mas como é que foi essa história, né? Então, uma das coisas que eu comecei a aprender foi a vender. Né? Então, assim, foi desde a adaptação do produto. No início, eu ainda gerava conteúdo, que era meu maior pesadelo, porque eu sou boa de falar, muito mais do que de Exato. escrever. Eu sou boa contadora de histórias, mas falando. Então, por isso que eu acho que para mim podcast é uma coisa muito mais interessante. Mas escrever para mim era assim um pesadelo. E era muito época de blog, né? Muito, A blog então. das noivas, de... ex- Você sabe que na faculdade tiveram umas duas meninas da minha sala, assim, bem próximas, que se tornaram essas influenciadoras de casamento. Não era influência na época, mas assim, elas tinham seus blogs sobre a experiência delas como noiva, e aí elas davam milhões de dicas, contavam ali em primeira pessoa, não E sei o muitas quê. delas Isso viraram. bombou na Não, e época. muitas delas viraram realmente um Aí vira negócio. maternidade, aí vai evoluindo, E isso, né? e aí você faz parcerias, e você vende anúncio, e você faz eventos, assim, isso virou um modelo de negócio Um business, total. né? Total. Então, a gente tinha uma parte de conteúdo que a gente chamava de magazine, e tinha uma plataforma de geração de lead para os fornecedores, né? Que ainda era muito incipiente. E aí, assim, qual que foi a grande história? Eu falo que depois que você vende mídia para o mercado de casamento, você vende qualquer coisa. Por quê? Porque não era uma venda que esse nome deve existir, tá? Mas eu que inventei que não era uma venda só consultiva, era uma venda educativa. Porque você não só vendia os formatos e tudo mais, mas você tinha que ensinar o valor que aquilo podia gerar para o Pro negócio e seu para a marca negócio, deles. pro fornecedor. E não necessariamente isso era uma venda objetiva e direta. Então, por exemplo, a gente fazia pesquisas para mostrar o tempo que a noiva navegava no site buscando referência. E aí a gente começou a fazer perfis de noivas. A noiva que delegava tudo para assessora de Casamento. casamento, a noiva que ficava horas, Fazendo a tudo. Bridezilla, Ah! pesquisando tudo. E não Brasil. necessariamente ela usava a nossa plataforma para pedir ao orçamento. De repente ela via lá horas e depois E pedia. atrás. Por quê? Porque o casamento tem muitas particularidades. Primeiro que elas não podem errar.
né? Assim, na E imagina, escolha. é o sonho da vida, né? Então ela dedica realmente. Eu lembro, eu como noiva, fiz a apresentação em Keynote pra minha assessora, tipo, que eu, né, todas as minhas referências que eu queria. Entende? Então, assim, Muito então ela louco. tem, assim, dependendo do perfil, ela não pode errar, ela quer ter contato com aquele fornecedor, porque o atendimento do fornecedor Confiança. vai Ela gerar quer confiança e confiar no vínculo. Então, quer dizer, não cara. vai ser só pelo valor. O valor não é a única coisa decisiva nessa, né, para tomada de decisão. Enfim, Aham. tem uma série de variáveis. Então, assim, nessa época, né, estamos falando aí de 2009, 2010, ou seja, 15 anos atrás, que a internet era mato, né, era outra coisa. Então, ninguém sabia que era impressão, CPC, CPM, esquece, entendeu? Lead já era uma palavra nova, era pedido de orçamento. Entendeu? Aham. Então, assim, era outro planeta. Então, quer dizer, você tinha que mostrar para o cara o seu valor, ensinar para ele tudo que aquilo significava, para então ele ver valor no tipo de mídia que você gerava, né? E mesmo assim, no meio do caminho, se ele visse que não estava gerando negócio, porque XPTO, ele quer cancelar, ele queria mudar de ideia, porque, né, assim, então esse foi o negócio que eu toquei durante 10 anos. Né? Então a gente foi crescendo junto, né? Tanto em número de fornecedores, quanto, né, nessa aprendizagem do mercado, em saber o que ele estava comprando, né? A gente vendia para marcas também, que aí era mais difícil e mais fácil ao mesmo tempo, né? Porque era mais difícil de chegar neles, mas ao mesmo tempo era uma troca mais, né? Compravam mais a ideia. Exato, porque eles já faziam isso com outras mídias, né? Então fazia mais sentido. Então, e aí você fala, como é que eu aprendi? Fazendo. Né? Assim, eu sou uma pessoa muito empírica na vida. Né? Muito do que eu sei, do que eu aprendi, foi fazendo. E isso foi, a vender E foi, da onde foi você isso. pula pra uma trama? Como é que você volta pro Brasil? Ixi, menina, essa Mas história é enfim, tipo, o longa. que que te gatilhou ali que você entendeu que faz sentido esse negócio atual, né? Que foi a tua grande escola, tô Foi a entendendo, minha né? grande escola. Eu já tinha trabalhado um pouco no Brasil, né? Eu fui para Espanha para fazer um MBA e lá eu entrei nessa startup. E aí foi tipo assim, tudo que eu já estudei, vamos botar na prática, né? A Aham, vida real tá aqui. aham. Olha, assim, 10 anos é muito tempo, né? Você vive muita coisa, a empresa, né, teve, né, muitos momentos altos e baixos, e chegou uma hora que o ciclo se encerrou mesmo. Só que aí eu fiquei 4 anos de uma transição. Não foi assim, acabou, beleza, voltei para o Brasil. Eu encerrei meu ciclo em Madrid em 2020, no final da pandemia, ali meio da pandemia, e não sabia o que eu ia fazer. Nesse meio do caminho, eu sempre investi muito em coisas de autoconhecimento, autodesenvolvimento, muitos anos de terapia, muitos processos terapêuticos e, enfim, aí esse aí é papo para Vivências. outro podcast, muitas histórias. E eu consegui me organizar de alguma forma para me dar um tempo para saber o que eu ia fazer mesmo, né? Então, assim, primeiro, aí, né, tive um burnout também, né? Porque aí nisso Hum, tive uma equipe de 40 pessoas, pessoas no Brasil, pessoas na Espanha, porque eu ficava entre Brasil e Espanha, meta mensal, né? Que é isso, assim, dependendo de como você tem objetivos, o seu ritmo de vida é um. Se você tem meta mensal, é totalmente diferente de você ter meta trimestral. uhum, Porque meta mensal acabou o mês, você torce para dia primeiro cair na sexta. Você aham, tem um diazinho de respiro, porque na segunda vai começar tudo de novo. Você aham, não tem descanso quando você tem meta mensal. E isso vai dando uma saturada, né? Então, uhum. chegou uma hora que é isso. Achei que, né, o aprendizado, os ciclos, a saúde já tinha dado o que tinha que dar. E aí fechei meu ciclo na Espanha também, entendi também que era o momento de pensar em outras coisas e eu falo que eu venho vindo para o Brasil desde 2020, entendeu? Agora eu cheguei. Aham. Agora eu cheguei. E aí, assim, experimentei algumas coisas, né? Nesse meio do caminho, eu fiz uma formação em coaching ontológico, né? Que é uma formação de coaching que banalizou-se muito, né? Como muitas coisas. Mas era uma formação muito interessante com fundamentos de filosofia latino-americana, que tem um olhar diferente do olhar americano, né? Que Que as, legal. que as coisas acontecem na América Latina de uma forma diferente do Sem americano, né? dúvida. A estrutura é outra, o contexto é outro, as complexidades são outras, né? E aí nisso foi, né? Isso foi uma das primeiras coisas. Aí eu fiz alguns projetos, né? Fiz projetos de consultoria comercial, até para o Sistema S, que foi muito interessante entender. É isso. E aí começou-se.
Assim, a nossa venda, ela tinha um nível de complexidade disso, das pessoas não entenderem o que, que era ou o que, que trazia de retorno. Mas eu comecei a entrar em nichos e mercados que eram outros níveis de complexidade, que tinha muito a ver com a complexidade do humano, das pessoas, não só do negócio. Isso, estou aqui pensando, pensando enquanto eu falo. Isso foi acontecendo, assim, esse projeto, por exemplo, comercial que eu fiz era, né, era também para vender projetos de consultoria do próprio Sistema S. Então, como é que aquilo acontecia? Então, as vendas eram de um outro nível de complexidade. Até essa escola que eu me formei, eu ajudei eles a implementar a venda de consultoria SG, né? Que também é uma coisa muito, muito complexa, né? Porque você implementar uma coisa que atinge todo a operação de um negócio é de um nível de complexidade muito grande. Então, essa complexidade ela foi acontecendo. Até que, né? E aí nisso parei, fui pra Índia, voltei, teve um momento sabático, teve muita Muito coisa twist escarpado, sim. teve muita coisa nessa história. E aí, na volta de uma dessas viagens, o Paulo Corniani, que é o meu sócio hoje na Matrama, estava saindo da empresa que ele era sócio e querendo botar um projeto no mundo. E ele me chama, até hoje ele me chama de produtora de negócio, que eu ajudo a tirar as coisas do papel. E aí, nisso, nasce o Grupo Vivo, que é um projeto para pessoa física, nem é um projeto para o B2B, que é um produto, que é um projeto, é uma jornada de 3 encontros online para as pessoas aprenderem a fazer leituras de cenário, né? Aprenderem a se desenvolver a partir das relações grupais. Então, assim, quem é você naquele grupo? Como que aquele grupo, que dinâmica aquele grupo tem? Como que você interfere? Como é que você influencia? Né? Entender as estruturas que esses grupos têm e se você vai ter autonomia ou se você só vai ter consciência e vai ter que se submeter mesmo. Né? Então, assim, o Paulo, né, ele é um sociólogo, psicanalista, é um estudioso de grupos há muitos anos. Então, ele dá esse mapa, de alguma forma, para as pessoas entenderem, né? Assim, cara, o que acontece se eu me colocar diferente do que normalmente eu me coloco num grupo?